Dia 23 de outubro estreou o 10º episódio e o último episódio de A Casa do Dragão. E foi um episódio com coisas bastante importantes, na minha opinião. E eu espero que vocês gostem dos nossos comentários sobre esse episódio. Aqui no canal tem todos. A gente comentou todos os episódios, eu e o José, e tem uma playlist aqui na descrição que vai enviar vocês para os vídeos que tem já disponíveis no canal sobre os nossos comentários. E vamos ao vídeo. Rapidamente, antes de iniciar os nossos comentários, um aviso de spoiler, porque a gente tá no final da temporada, é o 10º episódio, então com certeza esse vídeo vai ter spoilers. Mas a gente recomenda, como sempre em todos os vídeos, você assistir o episódio, depois voltar aqui pra ver nossos comentários. E então vamos rapidamente dar as nossas impressões gerais sobre o episódio. O que você achou do episódio, Zé? Então, eu achei que foi um episódio que condensou bem os outros temas que estavam sendo trabalhados, né, ao longo da série. Então, essa primeira temporada a gente viu que não ocorreu a Dança do Dragão ainda, né? E foi toda uma preparação, uma contextualização que foi necessária para a gente entender tudo que estava envolvido, ou os principais pontos que estavam envolvidos ali naquele contexto. Então, ali você trabalha as pretensões sucessórias, você trabalhou a rixa de família, você trabalhou como que surge aquele contexto em que existem os verdes, existem os negros, e no final do episódio no final do episódio que ocorre o derradeiro ato que vai ali estourar a guerra, né? Que é a morte do Lucerys Targaryen, ou Lucerys Velaryon, como se queira chamar. Então, ali foi uma morte, assim, eles colocaram que foi um estopim que não foi intencional, porque então foi a Veigar, que queria se vingar ali do Arrax, e acabou detonando ali com o príncipe. Isso muito provavelmente vai gerar um retorno muito negativo por parte dos negros, né? E não vai ter mais conciliação entre os verdes e os negros, que poderia haver, em razão da ideia da Rhaenyra, em construir um reino mais pacífico possível, né? Então, eu acho que ali foi o estopim. Então, toda a primeira temporada levou, então, ao estopim da Dança dos Dragões, e conseguiu, então, essa primeira temporada fazer esse fechamento, essa contextualização que é necessária para a gente entender melhor como surgiu como surgiu essa guerra civil em Westeros, né? O episódio todo é muito interessante sobre diversos aspectos. Assim, numa postura política, nós temos ali interesses que estão conflitantes e às vezes a Rhaenyra ela está assim muito reticente em assumir uma postura hostil em razão das ideias que o seu pai lhe transmitiu, né, em especial a Canção de Fogo e Gelo, e que ficou bem explícito que era apenas o rei que sabia, assim, né, e pelo jeito ele só contou para Renira, e com isso a gente tem esse mito que a série colocou, né, que eu não sei se havia alguma menção a essa profecia do Aegon Conquistador, não sei se havia alguma menção em algum outro lugar, eu também não sei se havia nos livros, mas essa profecia que foi trazida aí, agora ela vai, assim, meio que ser muito importante para as atitudes que ela acabou por tomar também. Eu acho que eu concordo com tudo que você disse sobre esse episódio, sobre a primeira temporada. Na minha opinião, a primeira temporada ela é uma temporada bastante introdutória, mas não o introdutório muito monótono, né? Como apresentar personagem, apresentar local, porque acho que no imaginário de muitas pessoas já conhece muito daquele mundo, mas ele faz um bom trabalho de apresentar esse mundo já conhecido para pessoas novas que estão chegando no universo de Gelo e Fogo agora. Mas eu acho sim que é uma temporada introdutória, eles apresentam bastante os. Eles apresentam bem os personagens novos, eles apresentam o contexto
da série, eles apresentam o que a série vai tratar, qual é o tema da série, que na minha opinião é sobre mulheres no poder e como uma sociedade patriarcal ele reage a isso. E em quesito do episódio 10, eu realmente, na primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco chateado, porque é, acabou com aquela cena super Ranira com raiva sobre o que aconteceu com o filho dela, mas a gente só vai ter os próximos capítulos só no, em 2024, então vai demorar bastante. Fiquei chateado por causa disso, pela espera que a gente vai ter para os próximos episódios, mas revendo o episódio para fazer as anotações, eu acabei gostando e da ideia de terminar ali. Então, a série ela super trabalhou muito bem para chegar nessa cena, para chegar nesse estopim. E eu acho um episódio que eu diria bem redondo em quesito de fechar essa temporada. Porque ele resgata muitas cenas e muitos símbolos da série ao todo. A página que a Renira rasgou para lembrar a Alicent dos não desejos da Renira, né? Que foi uma cena que ela disse que ela não sentia. Ela não tinha ambição por nada, ela só queria voar em dragão e comer bolo. E também tem o resgate da cena do Daemon no segundo episódio, quando ele rouba o dragão, o ovo do irmão da Rhaenyra, o ovo de dragão, e a Rhaenyra tem que ir lá colocar o Daemon no lugar dele, que nesse episódio eles estão agora com posições trocadas, a Rhaenyra agora tá do lado do Daemon e o Otto Hightower tá no outro lado. A cena do parto, que também tem a cena do parto no primeiro episódio, que remete à fala da Emma Arryn falando sobre a Batalha da Mulher sendo no parto e não com espadas e nas guerras. E eu achei interessante, muito interessante, muita coisa nesse episódio, tanto que eu acho um episódio carregado de coisas importantes, carregado de significado, vários personagens com vários significados e nuances, na minha opinião. E é bastante interessante eles tratarem de forma implícita, na minha opinião, eles não deixam tão explícito, a conexão do montador e o seu dragão. Né, é algo que eu acho que a gente pode discutir um pouco mais à frente no vídeo, né? Mas eu gostei bastante desse episódio. Eu acho um belo fechamento pra série. Mas fica aqui a minha frustração de saber que só vamos ter episódios novos só em 2024. Então eu tô aqui um pouco ansioso. E é isso, na verdade. Antes de a gente prosseguir, eu gostaria de fazer mais uma observação que me surge, assim, quando você fala, né, do enfrentamento que é esculpido na série das mulheres no poder em face de uma sociedade patriarcal. Você sente em que medida a Casa do Dragão ela dialoga com temas contemporâneos assim das sociedades do norte, né? Porque a gente aqui do Brasil um país periférico na produção desse conteúdo, né? Assim, periférico no sentido de que as principais produções mundiais, né, indústria cultural, elas não surgem aqui no Brasil, né? Elas surgem nos países do norte, vamos chamar assim, né? E ali é onde está o principal polo de produção dessa cultura de massa. Vamos pensar, então, em que medida a Casa do Dragão ela conseguiu, durante essa primeira temporada, dialogar com alguns temas contemporâneos, assim, das sociedades do Norte. Eu falo Reino Unido, Estados Unidos. Você consegue perceber alguma coisa assim? Ah, é uma boa pergunta, né? Mas a pergunta é se a série dialoga com assuntos contemporâneos, né? Sobre o mundo real, no caso, que você quer dizer. Mas mais específico no norte, né? Isso, isso. Eu acho que ela dialoga assim, na minha opinião, claro. Eu acho que ela dialoga na medida do possível, porque é, o tema que eu acho que eu frisei aqui sobre mulheres no poder e a reação do patriarcado, ela fica
um pouco no fundo da série, de background, entendeu? Ele não é um tema muito discutido na série, mas ela fica implícita. São alguns diálogos. A Rhaenys, eu acho que carrega muito esse tema na série, a Rhaenys. Acho que mais do que a própria Rhaenyra. Mas ela tá ali no background e nesse episódio 10, eu acho que eles flertaram mais ainda do que na série toda, na minha opinião, sobre esse tema, né? Eles flertam na Rhaenyra, eles flertam na Rhaenys, eles flertam na Alicent, né? Que ela é uma personagem, na minha opinião, enraizada nesse sistema. Então ela é uma outra visão sobre o patriarcado e sobre o papel da mulher nesse sistema. Então ela é uma outra visão diferente das visões da Rhaenys e da Rhaenyra. E nesse episódio tem muitos flertes com isso, né? Porque trazendo um pouco das cenas mais à frente, né? A Rhaenyra, ela agora é rainha, mas mesmo assim o Daemon, ele não. Parece que ele ainda não vê ela como rainha. Ela disse que nenhuma decisão não é pra ser tomada sem a permissão dela. E o Daemon tá assim, tipo, envia os corvos que eu mandei, vigia em Pedra do Dragão que eu mandei, entendeu? Não se importando muito com isso. É muito interessante, na verdade, o Daemon ali, na minha opinião. Né? Ele apoia a Rhaenyra, mas Porque se ele não tivesse tomado essas atitudes, que são atitudes práticas da conservação do poder, da aliança, ela ia perder muita força, entendeu? Então, aquelas medidas eram necessárias justamente por ele ser leal a ela. Então, quando ele fala para o filho mais velho, dela, que ele vai mostrar o que é ser leal, quando ele vai lá e tenta obrigar os cavaleiros não, né, os guardas da guarda real a jurarem fidelidade novamente a ela. Mas justamente como parte dessa garantia que ele está buscando construir em torno da figura dela, porque um rei, para ser rei, ele não basta ele se ver como rei, né? É necessário o reconhecimento, que é justamente essa busca de ambos ali, é necessário reconhecimento e poder para isso. Esse poder é o poder coercitivo, o poder da força. Então, ali na hora que ele está buscando justamente guardar a segurança da ilha, para que ele não seja invadido de surpresa, guardar ali o maior apoio dos lords possível, justamente que uma sociedade medieval, o exército, não existe um exército único, existem exércitos regionais. Então, ele está buscando esse apoio e também está buscando ali garantir com que haja o maior reconhecimento formal possível sobre ela, porque os símbolos dos Targaryens estão sendo meio que deturpados em favor dos verdes, né? Então, ali o Otto, ele fala que ele tem a coroa do conquistador, ele tem a espada do conquistador, então ele é o rei. Então, ele está justamente usando esses símbolos, como eu havia interpretado no episódio passado, né? A simbologia é tudo muito importante para garantir o reconhecimento, o que eles estão buscando justamente esse jogo simbólico. Mas o que eu acho interessante também, assim, acabou de me ocorrendo 3 coisas que são interessantes desse diálogo com a sociedade contemporânea, que acaba havendo na série, assim. Eu percebo, assim, a sociedade como elas estão hoje em dia. Nós temos uma sociedade muito fragmentada, né? Nós temos praticamente forças conservadoras versus forças progressistas. Nos Estados Unidos, a gente pode resumir isso como Biden versus Trump. Ou ali no Reino Unido, a gente pode pôr Brexit versus não, né? Quando o Reino Unido saiu da União Europeia. E também você tem você tem isso na Alemanha, você tem isso na França, você tem isso na Itália. Então, ali você tem forças que estão muito ligadas a mudanças sociais positivas e outras manutenção das coisas como elas estão ou também retrógradas.
no Brasil a gente também tem isso, a gente também está vivenciando essa dualidade em que nós temos forças retrógradas e forças progressistas em combate e numa divisão que pode beirar essa questão de uma fragilidade tamanha que pode chegar a um conflito armado. Então, eu percebo que existe esse diálogo, assim, de eles trazerem esse elemento justamente no momento de tanta fragilidade das sociedades, ocidentais, em que existe justamente esse perigo de guerra civil, entre aspas, dentro das sociedades ocidentais. Então, na medida em que eles trazem uma série sobre guerra civil, além de explorar, né, eu acho que além de explorar outras questões, né, que são comerciais, tal, eu acho que contribui para você perceber elementos de uma sociedade que levam a esse tipo de conflito armado, né? Então, numa sociedade vislumbrando ou percebendo uma sociedade dividida, você vai trazer ali uma reprodução imagética, uma reprodução de uma imagem, de uma percepção de uma sociedade e é uma sociedade mítica, uma sociedade fictícia, em que existe também essa divisão e pode trazer elementos ali para perceber, às vezes, algumas coisas paralelas ao nosso mundo real, né? Então, ali você tem forças conservadoras, que a gente pode pôr os verdes, e forças progressistas, que seriam os negros, entre aspas bem grandes aí. Um ponto, acho que assim, de paralelo, eu acho que a questão, né, da importância do feminino, né, numa sociedade, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o direito das mulheres está sendo atacado, né, como o direito à necessidade da possibilidade de você fazer o aborto lá nos Estados Unidos, que houve ali a Suprema Corte com a atuação do Trump, né, porque ele indicou alguns ministros da Suprema Corte que alteraram, então, aquela decisão da década, acho que o final da década de 70, no início da década de 80, não me lembro, né, exatamente, eles alteraram esse precedente e daí agora a questão do aborto ela está muito fragilizada, o direito ao aborto nos Estados Unidos ficou fragilizado, né, não existe mais esse precedente dos Estados Unidos porque a Suprema Corte mudou o entendimento dela. Então, na hora que eles batem justamente nessa questão do feminino, da importância do feminino, eles estão justamente fazendo esse diálogo com essa questão de forças retrógradas na sociedade que estão justamente retirando direitos das mulheres, né? E o terceiro ponto, que é a questão das forças democráticas, né? Mesmo numa sociedade que é tão absolutista como a sociedade de Westeros, eles tentam inserir ali como eles podem a força do povo, né? Então eles colocam ali em alguns momentos essa importância do povo, essa questão da importância dos direitos humanos na nossa sociedade, porque quando eles colocam crianças com unhas cerradas, com dentes cerrados, unhas gigantes, para lutar numa arena, e tem gente que gosta, justamente eles estão colocando ali algo para a gente refletir sobre a nossa sociedade, né? Ali, em que medida a gente pode compactuar com certos tipos de violação dos direitos humanos no nosso mundo contemporâneo, né? Então, ali eles colocam, em todos os episódios, eles colocaram algum tipo de fragilização extrema do povo, na maior parte dos episódios. Até no episódio anterior, você tem ali a Rhaenys, em que ela pega o dragão dela e mata milhares de pessoas sem ter dó nenhuma, né? E você tem ali essa busca por jogar essa importância do democrático, a importância de uma conquista democrática para a gente, né? Então, acho que esses são diálogos que acabam sendo travados, não sei se são intencionalmente postos ou se são subjacentes às ideias dos roteiristas. Mas é claro que toda produção cultural, mesmo que seja de uma indústria cultural, ele dialoga com o seu tempo, com o momento e com a sociedade que ele está inserido, né?
Exatamente. Ele uma coisa que eu ouço muito falarem é que qualquer produto audiovisual ele é política, né? Não importa qual seja a história, o produto, a forma de mídia visual, a forma de entretenimento, ela é política. Então faz muito sentido você falar sobre a Casa do Dragão numa época em que tem vamos colocar dois, né? Duas entidades, vamos dizer assim, uma contra a outra, né? Então, possibilitando entre muitas aspas, uma guerra civil, né? É interessante. E você falou sobre a democracia, e eu achei bastante interessante que esse episódio inteiro foi os negros, né, e uma parcela dos verdes, né, algumas cenas dos verdes aparecendo, tentando acabar com isso na forma do diálogo. Diálogo, vamos dizer assim, né, forma de termos, né, termos de rendição, né. Então nenhum dos dois ali tá atacando, nenhum dos dois tá tacando fogo no outro, né. Todo mundo tá ali tentando saber quem são seus aliados, todo mundo tá ali tentando trazer aliados para o seu lado, e todo mundo tá ali tentando fazer o outro se render na forma mais pacífica possível, né. Então eu achei interessante essa parte do episódio em que eles não partiram. Assim, tirando. É uma coisa muito minha, mas é porque eu não gostei muito do Demo nesse episódio. Não na forma da como ele foi construído, né? A forma que ele foi construído, na minha opinião, é muito boa. Mas eu não gostei. Eu achei ele chatinho esse episódio. Mas, tirando o Demo, que queria muito atacar todo mundo ali, queria colocar a cabeça do Otto numa estaca, ele queria fazer tudo ali de uma forma um pouco mais violenta, mas o restante das pessoas, eles estavam ali tentando fazer da forma mais pacífica possível, né. Bem, agora a gente vai comentar sobre o episódio em si, e o episódio já inicia com uma cena com a Rhaenyra conversando com o Cerys, é uma cena rápida, né, pra início de episódio. E o Sérgio disse que ele não quer ser senhor de Driftmark, porque ele não tá pronto, ele não se sente merecedor, acho que é a palavra. Mas é porque é aquilo, né? O Corlys Velaryon, ele é conhecido por ser um bom navegante, né? Ele é por ser um senhor muito bom em navegações. Então, se o Corlys morrer e o Lucerys, que tem o quê? 14 anos na série, substituir esse grande nome no mundo de Westeros seria uma pressão bastante grande em cima dele, né? Então acho que eu entendo o garoto nessa parte. Mas é rápida, é uma cena rápida, então chega logo a Reigns, falando as novidades para Rhaenyra de uma forma um pouco sensível. ela, ela já chega e diz que, ó, seu pai morreu. Mas também não é só isso, não. E os verdes tomaram o seu reino, né? Eles deram um golpe lá e roubaram a sua herança, né? Então a Rhaenyra, acho que ela nem tem tempo de pensar muito, né? O Daemon já pergunta aquilo que todo mundo queria saber, que é por que que Rhaenys não deu um Dracarys em todos eles lá, né? Eu acho que foi eu não sei, uma pergunta interessante. Eu acho que é uma pergunta que dialoga muito com o público. E a Rhaenys, ela responde que foi muitas teorias, muitos ICs, porque da Rhaenys não ter queimado os verdes, também passou, muita gente falou que era porque a Alicent era mãe, um monte de coisa. Mas no final ela disse que a guerra parcialmente não era dela, né? A guerra não era dela para ela iniciar, né? É diferente da guerra não ser dela. A guerra é dela, porque querendo ou não, os netos e as netas dela estão metidas nisso, né? Mas ela não tinha que iniciar aquela guerra. Ela queimando os verdes ali era visível, ia ser visivelmente uma declaração de guerra, né? E quem ia iniciar seriam os negros. Então ela não queria ser o estopim da guerra, né? Ela não queria começar. Então essa é a resposta dela, essa é a resposta que a série dá pro público. Eu acho que foi uma resposta satisfatória. O que você achou? Assim, para mim não foi tão satisfatório, né? Porque a minha guerra já estava iniciada, as netas dela já estavam casadas praticamente com os filhos da Rhaenyra. Então, assim, eu acho que foi justamente uma forçada de roteiro eles colocarem aquela cena ali e colocarem ela não dando Dracarys justamente para eles poderem continuar a história. Porque sendo ela a Rhaenys e ela sendo uma
uma hábil jogadora, como a gente conhece, como ela demonstra ser, ela não perderia aquela oportunidade de já dar uma finalização antes de começar qualquer coisa. Eu tenho um problema. Tava vendo os vídeos de bastidores da série, né? E eu não lembro quem foi. Não sei se foi o Ryan Condal, se foi o Miguel Sapochnik. Mas enfim, foi um desses dois. E me dá um pouco de raiva, porque eles constroem os episódios de uma forma que, por exemplo, eu sabia que eu precisava colocar a Rhaenys ali, sabe? Tipo, precisa ter essa cena, aí eles fazem a cena e no final tem alguns furinhos de roteiro que não se pensou antes, né? É uma coisa que. Tem a cena porque acha que vai ser bonito, vai ser belo ver, mas não pensa na história como um todo. Exato, é uma coisa que me irrita um pouco, entendeu? Vamos colocar a Rhaenys ali e destruir, o dragão vai sair, uau, todo mundo vai ficar chocado, gritar no bar, né? Que tem vídeos do bar lá no YouTube. E é isso, né? Mas, enfim, ninguém pensou nas consequências, né? Mas é isso, né? Eu achei satisfatória a resposta dela, mas eu concordo com o que você falou, né? As netas dela já estavam na guerra, então, enfim. Mas é isso, e por causa. Eu não sei se foi por causa disso, né? Mas eu acho que foi. Eu imagino que seja o estresse que a Renira teve ali com essas novidades que ela recebeu assim de supetão. E ela entrou em trabalho de parto, né? Um trabalho de parto prematuro. E, enfim, é aquela cena lá que, como eu já tinha comentado fora das câmeras com o José, que eu achei menos violenta do que o primeiro episódio. Então, eu achei um episódio poderoso, eu diria assim, porque ela tem várias coisas acontecendo durante esse parto, né? Porque tem. A Rhaenyra, ela tá. Pode falar. Por que você acha que ela não queria ajuda ali das amas? Simbolicamente, na minha opinião, eu acho que foi uma forma da série dizer que a Rhaenyra tá um pouco sozinha ali naquela situação. Entendeu? Ela quer fazer sozinha. Mas é a única explicação que eu acho que eu consigo achar sobre isso. E eu acho que é porque ela tava com pressa também. Que ela tá ali naquela situação. E eu acho que eu lembro que ela fala. Sai logo, né? Sai logo, sai logo. E eu acho que é mais uma mistura de pressa, estresse. Ela tá ali naquela euforia. Mas eu acho que, na minha opinião, simbolicamente é uma forma da série dizer que a Rhaenyra ela tá sozinha nas guerras dela, né? Então ela não quer a ajuda de ninguém. Mas nessa cena, tem ela em trabalho de parto, ela chama os filhos pra dar a notícia dela durante o parto, né? Ela diz que seu avô morreu e vocês são futuros herdeiros do trono. Aí é a cena que ela fala que nenhuma decisão pode ser tomada sem ela. E o Jaehaerys vai lá dar o jeito dele de parar o Daemon lá com a guerrinha dele. E o Daemon, eu achei interessante o Daemon nessa cena porque é um personagem que eu não consigo entender muito bem o que ele estava pensando ali, né? Porque ele já participou de um parto traumático, vamos dizer assim, com a esposa dele, a Lena, né? Então na minha visão, é uma forma do Daemon não tá ali naquela situação, ele não quer estar ali vendo aquela cena horrorosa da Rhaenyra sofrendo, possivelmente perdendo o bebê dela, porque todo mundo ali tá comentando que não era pra ser naquela hora, tava muito cedo. Então o Daemon tá ali separado, ele ouve os gritos da Rhaenyra ali no parto, mas ele assim não quer ligar muito, mas eu não acho que seja algo horroroso do personagem. Eu acho que é mais uma forma do Daemon lidar com aquilo, ele tá fugindo daquela situação e focando em outra coisa que é organizar os soldados ali em Pedra do Dragão, né? E também tem a cena que eu acho interessante, eu acho que, na minha opinião, é uma piscadela do episódio sobre a ligação do montador com o seu dragão. Enquanto a Rhaenyra tá no parto, tem flashes da Syrax, né? Ela tá com. Ela tá. Rugindo que fala? Tá. Acho que é rugindo. Não lembro agora a palavra.
Eu esqueci completamente. Mas o dragão tá ali, eu acho que ele tá sofrendo junto com a Rhaenyra, né? Eu acho que, na minha opinião, é uma piscadela do episódio sobre o que vai acontecer no futuro, né? A ligação emocional com com o dragão com o seu montador, né? Mas o que, que você acha da cena do parto? Eu acho que não tem nenhum outro comentário a acrescentar. Justamente você lembrou assim, dos pontos essenciais. Eu creio que o Damon, justamente, ele tem uma visão mais prática da vida, assim, e naquele momento era essencial, justamente, tomar medidas emergenciais para garantir a posição da Rhaenyra, né? Eu creio que ele estava, ao mesmo tempo, mais preocupado com essas questões práticas do que justamente com o parto dela. Eu não sei assim também, mas que daí no parto dela, eu acho que ele já sabia que ela estava ali amparada pelas pessoas que podiam oferecer a ajuda que ela precisava. Ele é meio assim, eu acho que ele tem uma visão assim, ele não é muito romântico em muitas coisas, né? Tanto é que ele matou a própria esposa para chegar onde queria. Então é meio complicado de falar dele. O Daemon é um personagem, como o George R. R. Martin falou, né? Ele é um personagem bem cinzento, né? Eu acho que eles conseguiram transmitir isso na série. Mas, enfim, a gente vai chegar na cena do enforcamento, né? Então a gente pode comentar isso mais pra frente. Enfim, o bebê nasce. é, Ele não nasce completamente formado, né? Ele é muito prematuro, então muita coisa ali não estava tão formada, os olhos, o rosto dele. E é uma coisa que eu acho que a série fez bem em mostrar, assim, um pouquinho do rosto do bebê, porque nos livros o George R. R. Martin gosta de dizer que o filho da Rhaenyra, a Visenya, né, a filha, nasceu como um dragão, né, escamas, um pedaço de cauda ali. Eu acho isso, eu nunca entendi muito bem o que o George R. R. Martin queria passar ali, nessa descrição, não sei se é algo mágico, se é alguma coisa, enfim. Mas a série, eu achei que ela foi bem sensível em mostrar que a criança ela não era um monstro, ela só não estava formada, ela não estava na hora dela nascer, né? E acho que isso acontece no mundo real, partos são difíceis, né? Mesmo com até nos dias atuais, com a ciência que a gente tem agora, partos ainda são muito perigosos, né? E ainda continua sendo a guerra pessoal de mulheres. Mas eu achei bastante sensível essa cena. Tem a cena dela enrolando a bebê com as irmãs silenciosas. O Damon vivendo luta a forma dele, ele vai na praia, fica lá na água. E é interessante que eu acho que os dois, a Rhaenyra e o Daemon, eles compartilham o mesmo luto, né? Eles perderam pai barra irmão, né? Eles perderam a filha nessa cena, então eles estão lidando com o luto da forma deles, né? O Daemon do jeito dele e a Rhaenyra do jeito dela. Acho interessante isso. Então o episódio ele não demora muito pra seguir. Assim que a Visenya ela é enterrada da forma Targaryen, né, que é aquela pira de fogo, aparece o Sir Eric, que é um dos gêmeos que passou pro lado da Rhaenyra. E ele vai coroar a Rhaenyra como rainha, né? É uma cena muito bonita, eu achei uma cena muito bonita. Ele chega, ele fala o juramento pra ela, na minha opinião, a coroa ficou muito bem nela. Ficou, assim, eu acho que coube perfeitamente na cabeça dela aquela coroa. É uma cena linda. E o que, que você achou do Daemon? Assim, porque ele pega a coroa, ele olha um pouco pra coroa. Não sei se é pra saber se é verdadeiro aquela coroa. Mas eu acho que o Daemon, ele ainda tem aquele sentimento ambicioso, né? Na minha opinião, assim. Ele, desde acho que o primeiro episódio, ele tem esse esses indícios de ambição. Eu acho que nesse episódio ele ficou. A série volta a flertar um pouco com esse sentimento do Damon. O que, que você acha? Eu não senti isso ainda de maneira proeminente. O que você fala tem sentido, né? Tem bastante sentido. Mas eu ainda não consegui sentir essa vontade dele de usurpar o trono da rainha. Assim, no meu sentido, o que ele tem mais dentro dele é justamente garantir que a casa Targaryen seja Targaryen. Mantenha suas tradições, mantenha o seu estilo de governar, não precise negociar,
ele seja um dragão, né? Tome o que eles querem ou o que eles não querem. Então, eu acho que é essa a visão dele, né? Seja ele o rei ou não. Desde que siga essa visão dele, eu acho que é isso que ele deseja. Nessa cena da coroação, todos se ajoelharam, exceto alguns Rhaenys. guardas e a Rhaenys. Por que você acha que ela não se ajoelhou? Que eles deram um destaque para isso. Eu, assistindo o episódio, eu achei que é porque ela tava esperando o Corlys, sabe? Porque o Corlys tá vivo, então ela não pode tomar uma decisão abrupta de se ajoelhar pra alguém, né? Tomar um lado da guerra sem consultar o marido dela, o senhor de Driftmark, né? Então eu achei que foi por isso. Enfim, eu tinha visto nesses dias. Eu realmente vou esquecer quem falou, me sinto muito, perdão. Mas foi um criador de conteúdo que estava fazendo cobertura de House of the Dragon. E ela, eu realmente não lembro quem foi. Mas disse que era implícito a série, deixando implícito, ou implícito entre a Rhaenyra e a Rhaenys, que a Rhaenys apoia a Rhaenyra e a Rhaenyra ela entende que a Rhaenys era pra ser a rainha e não o Viserys, o pai dela. Então eu acho que ficou implícito entre as duas é, que a Rhaenys aceita a Rhaenyra como rainha. Mas eu também tive uma outra visão quando eu tava assistindo a série na hora. Que foi uma visão minha de que eles não iam obrigar ninguém a se ajoelhar. Foi uma visão na hora que eu vi, que eu senti do episódio. Mas, tirando aquela cena do Daemon ali, que ele dizendo sobre lealdade, né, meio forçada ali, mas eu não entendi nada. Porque quando eu olhei essa cena da Rhaenys não se ajoelhando, e ela não se ajoelha só essa cena, ela se ajoelha mais de uma cena, né? Tem várias situações que ela não se curva, né, pra Rhaenyra. Eu acho, porque do jeito que o Daemon eu acho que ele teria falado alguma coisa. Eu acho que ele teria falado alguma Mas coisa. eu acho que creio que seja a sua hipótese primeira, que é a questão de que ela respeita a tradição patriarcal e quer que o senhor de Driftmark reconheça, e ela vai seguir o reconhecimento que ele fará, né? Eu acho que essa é a questão que ela está pondo aí nessa tradição deles aí. Assim, tanto é que quando o Corlys vê ela pela primeira vez, ele chama ela de princesa, né? Na cena lá no salão. Então, quando ele chama ela de princesa, justamente não está tendo reconhecimento de rainha, mesmo que ele já está sabendo de tudo e tal. Depois tem a cena em que a Rhaenys está conversando com o Corlys e ela defende que ele se alie à Rhaenyra. Então, acho que é justamente essa questão de que existe ali uma lealdade muito grande ao Corlys por todo o poderio dos Velaryon e é necessário que haja esse reconhecimento por parte do Corlys. Toda uma questão, aquela sociedade, há muita questão baseado num estilo de sociedade, né, da época medieval, da região da Grã-Bretanha, né? Então ali até hoje a questão do costume é muito forte, né, da tradição é muito forte. Então acho que pega um pouco disso. Eu acho que também ela estava observando a Renira, né? Ela estava observando as ações dela perante muitas coisas ali. Então ela estava estudando se seria um lado bom para se aliar, não se sabe. Mas eu acho que concordamos aqui, né, que eu acho que seria a primeira hipótese, né, sobre a tradição de ir esperar o Corlys ficar bom para poder eles discutirem essa situação juntos. Mas então tem a coroação, tem o Sir Eric indo lá coroar ela, né? E tem a cena linda da mesa pintada sendo acendida com aquele fogo. Nossa, eu achei muito lindo aquilo ali. Eu me fiquei me perguntando por que não acenderam essa mesa em Game of Thrones. Minha teoria é que eu acho que eles não sabiam que essa mesa acendia. Se perdeu a informação com a família Targaryen, então eu acho que eles não sabiam mesmo. Ou, ou essa mesa ali, eles tiveram a ideia agora, né? Né? Foi Eu estou a ideia aqui. foi bonita mesmo. Eu aqui querendo fechar a lacuna, mas é isso. Mas então tem essa cena e é a cena que eles vão discutir um pouco de táticas de guerra, né? Eles estão ali querendo saber quem são os aliados,
Mas eu acho que eu vou citar aqui, eu acho que a informação mais importante, que eles querem muito que 3 casas importantes de Westeros se alinhem do lado da Rhaenyra, que são os Baratheon, os Stark, né, que todo mundo conhece os Stark, e os Arryn, né. A Rhaenyra disse que a mãe dela é uma Harry, então eles têm o sangue ali misturado. Os Starks, eles são uma família, uma casa muito honrada, né? Nós vimos o Ned Stark morrer por causa disso em Game of Thrones. Então, eles iriam honrar o juramento deles que eles fizeram 20 anos atrás. E também temos os Baratheon, que a Rhaenys, ela é Baratheon. Então, por sangue, por família, eles iam apoiar a Rhaenyra, né. Então eles são 3 casas que eles estão focando bastante nessa discussão de tática de guerra, né. E tem vários. São, e são regiões estratégicas também, né, se a gente pega um mapa de Westeros. Os Starks estão pro norte, se eu não me engano. Os Arryn são um pouco pro meio, né. E os Baratheon um pouco mais para baixo. Então é meio que faz uma linha assim, né, de coisa. Eles também discutem os inimigos, né? Eles dizem que os Lannisters nunca vão se aliar a Rhaenyra porque o Tywin Lannister, que é o Senhor da Moeda, se não me engano, ele tá muito próximo do Otto Hightower faz anos, então o Daemon ele já supõe que ele não vai se aliar a Rhaenyra, ele não vai virar casaca agora. Então ela diz que o Oeste eles não podem contar, né? O Daemon também disse que é muito importante as terras fluviais, terras fluviais, do inglês Riverlands, que é bastante importante porque, pelo que, se eu não me engano, é porque a maioria dos confrontos de guerra acontece naquela região, né? Então, porque para um lado passar para o outro passar para cá, eles precisam passar por Riverland. É questão questão de logística, né? A questão de locomoção. Ali você acaba tendo controle, fica bem no meio de Westeros, né? Sim, Ali você tem o vale, que daí são os Arryn. Você tem o norte, que é praticamente todo dos Starks. Daí, com as Riverlands, você controla mais da metade de Westeros, né? E você tem um fechamento ali que, se você controla certas regiões estratégicas dali, você pode favorecer ou desfavorecer um lado. exato. Então, nessa cena eles discutem tudo isso, né? Aí eu não sei quem foi que falou, eu realmente eu vou esquecer o nome desse homem, mas é um senhor. Ele disse que é meio bobo, eu vou usar essa palavra, um pouco bobo vocês discutirem homens contra homens, sendo que vocês têm dragões. Aí a Rhaenyra fala, mas os verdes também têm dragões, então, né, não faz sentido. Aí o Daemon, ele bem nerd de dragão, né? Ele sabe todos os dragões que Pedra do Dragão tem. Então ele diz que o lado deles tem mais dragões do que o lado de lá. Mas assim, pode ter muitos dragões, só que a maioria dos dragões ali são um pouco filhotes, né? O Arrax, o Vermax, do Jaehaerys e do Lucerys são filhotes. A Baela Lua, que eu não vi, é o dragão da Baela. Ele disse que tem ovos sendo chocados e tem dragões ali selvagens e tal. Dragões Mas, sem. se a gente considera que eles têm, eles vão lutar individualmente, se for uma vida, essa vantagem numérica de dragões, seria interessante se eles atacassem com todos os dragões juntos. Agora, se eles ficarem lutando com dragões individualmente, essa vantagem vai ser reduzida a zero. Exato, porque os verdes têm a Veigar. Então, assim, a Veigar é o maior dragão que tem ali. Então, assim, o que? Ela vale por aqueles 20 ovos ali que ainda estão sendo chocados. Então, eu acho que equilibra um pouco, né? Em questão de números, eles ganham, mas em questão, eu acho que de experiência, como acho que foi o Demon, um dos homens falou, todos os dragões do lado dos verdes são adultos e experientes em batalhas. A Dreamfire da Helena é um dragão muito antigo já também. A Veigar também. Acho que só a Sunfire, que é do Aegon, eu acho que ela pode ser nova. Não me lembro muito bem. Depois dessa cena, que é a cena que eles discutem as táticas de guerra, os aliados, os inimigos, chega então o Otto Hightower, que é uma cena bastante semelhante com a cena do segundo episódio. E o Otto Hightower está trazendo os termos do Aegon. Eu não vou chamar esse menino de rei, desculpa. Ele está trazendo os termos do Aegon.
E o que você achou dos termos? Os termos eram se a Rhaenyra aceitasse o Aegon como rei, né, jurasse um monte de coisa, ela ainda teria, ela ainda Achei, teria, a- assim, muito ruim. Porque dragão justamente é uma pedra, né? Não tem nada, só tem ponto comercial, assim, você pode transformar numa rota comercial marítima. Mas, assim, o que ele estava falando, por exemplo, de colocar os filhos dela para servir os verdes, seria horrível para a Ranira, né? Seria algo deplorável. Então, assim, a proposta dele não era satisfatória para ela. tipo, os filhos dela seriam reféns, né? Eles seriam reféns deles. É uma lembrança de que seus filhos estão com o seu inimigo, então não tente uma rebelião, né? Se ela aceitasse esses termos, né? Mas lembrando os termos era ela ficar com Pedra do Dragão. Os filhos dela, o Jaehaerys e o Lucerys, ainda teriam Driftmark. E os filhos dela com o Daemon, que é o Viserys, e o Aegon, outro Aegon na história, seriam o escudeiro e o copeiro, né, da corte do rei. Então, esses termos aí, né? Mas o que você acha? O que você me responde? Você acha que esses termos foram do Otto ou foram da Alicent? Provavelmente da Alicent, né? Porque o Otto já queria mandar assassinar. Então, foi da Alicent. Matava ela logo ali, né? Se fosse pelo Eu Otto, acho né? que não, ele é mais furtivo, né? Aproveitava enquanto ela estava na cama lá e mandava. Mas então, a Rhaenyra chega na Syrax, semelhante ao episódio 2, que ela também chega na Syrax, só que diferente do episódio 2, ela vai do lado do Daemon, né? E é uma cena que eles estão discutindo e ele chama ela de princesa, ela fala, não, eu sou rainha agora, me respeita, né? E ela arranca o símbolo de mão do rei dele, eu amei essa cena, arrancou, jogou no chão lá, ficaram se encarando. Então a Alicent já. Então o Otto, a pedido da Alicent, eu acredito, ele entrega a página que a Rhaenyra um dia rasgou lá no episódio 2, 20 anos atrás, enquanto a Rhaenyra e a Alicent estavam conversando sobre ambição, né? A Rhaenyra naquela época não tinha ambição nenhuma, ela só queria estar na vida, na dela, comendo bolo e voando de dragão com a Alicent atrás, né? E ela arranca aquela página meio que como um lembrete pra Alicent nessa época. Representava também a amizade das duas, né? Sim, aquela página representa bastante coisa para as duas, né? E por isso que a Rhaenyra ela fica tão mexida. Então ela diz que vai pensar, né? O Daemon já queria arrancar a cabeça do Otto ali mesmo, ele pede pro Sir Eric arrancar a cabeça dele. Acho interessante que a série, nessa cena, eles focam um pouquinho nos gêmeos, né? Um tá do lado, outro tá do outro. Que é aquilo que a gente comentou no episódio 8, que é uma guerra que divide até famílias, né, no meio. Mas a Rhaenyra, então, decide que vai pensar. E o Daemon fica, assim, mulher, você vai pensar ainda, né? Você tá considerando aqueles termos e um monte de coisa. Então a Rhaenyra pede pra todo mundo esvaziar a sala e eles conversarem a sós, né? Que é o momento que a Rhaenyra vai revelar pro Daemon que Viserys contou pra ela a canção de Gelo e Fogo, né? Mas por que você acha que ele agiu daquela forma, o Daemon? Né? Uma forma um pouco violenta. Ali acho que ele foi bem violento, né? Não o máximo que ele pode ser, mas eu acho porque ele, assim, ele viu que a bobagem que ela estava fazendo, né? Ela podia ter pego o Otto como refém, né? E o Otto é algo assim muito importante para os verdes. Ele é uma articulação uma articulação assim que não pode ser substituída na máquina de guerra dos verdes e tudo mais, articulação política. Então, assim, eles perderam uma oportunidade de ouro de ganhar uma vantagem na guerra que praticamente já está declarada. E além disso, ele pensa que ela está vivendo, está seguindo os passos do pai dela, vivendo a partir de contos, a partir de ilusões. Sendo que o que os Targaryens construíram não foi a partir de ilusões, foi a partir da força, foi a partir do sangue, foi a partir do fogo. Que é a partir dessa visão, que é a visão que o Daemon defende, ele
busca justamente levar essa visão adiante. E como ele vê que ela não está caminhando conforme essa visão, ele tenta, por aquele meio, fazer com que ela retorne a essa perspectiva. Eu acho que é por isso que ele agiu dessa forma. Acho que eu concordo com você sobre por que que o Demo agiu daquela forma. Eu tinha visto. Eu não sei se você sabe, mas o episódio vazou sexta-feira na internet. Então, vazou todo o episódio inteirinho pra todo mundo ver. Então eu vi muita gente reclamando sobre o Damon nessa cena, nesse episódio. Mas assim, na minha opinião, eu acho que é uma cena que condiz com o personagem da série. Eles construíram um Damon impulsivo, ele construíram um Damon um pouco não, né? Violento. O primeiro episódio ele matando várias pessoas em Kingsland. Ele matou a própria esposa, não vamos esquecer disso. Ele fez feminicídio ali na série, sim. E eu acho que condiz com o personagem, né? Então, e vamos lembrar que Damon do livro é outra coisa, Damon da série já é outra. Então, eu acho que não faz sentido a gente trazer Damon do livro e comparar com a da série nessa situação. Os nossos comentários são só a partir da série, né? A gente não está levando em consideração os livros. Exato. Então, eu acho condizente com o personagem, sim, ele forcar a Rhaenyra ali. E eu acho que é uma mistura de várias coisas, né? É isso que você falou sobre ele tá vendo a burrice que a Rhaenyra tá falando ali, sobre. E o que me leva à questão, como será. É interessante, porque o Aegon, o Conquistador, como será que ele reinou com essa profecia em mente, né? Sendo que foi ele que teve esse sonho. Então era algo bem maluco, eu acho, porque você tinha que manter o Reino Unido, mas você também tinha que ser um rei que mantesse a ordem ali, né? Te respeitassem como rei, né? Então acho que são vários entendimentos de várias coisas. Eu acho que a Rhaenyra também tá querendo ir muito pelo lado do pai, né? Ela acho que é o jeito que ela viu o pai dela reinar, né? Tanto que o nome dele é Viserys o Pacífico. Então ela tá tentando ir nos mesmos passos que ele. Mas também eu acho que o Daemon, ele tava um pouco. Não é a palavra ciúmes, eu diria. Mas ele descobriu agora que existe uma profecia de passada de herdeiro para herdeiro que o Viserys não contou pra ele. Né? Viserys não contou pra ele, então ele fica assim: eu era o herdeiro, né? Antes de toda essa treta, do Viserys nomear você herdeira, eu era herdeiro dele, então faria sentido ele me passar essa informação, mas não passou. É que ele foi violento antes dela falar isso para ele. Né? Pode ser. Mas é Então, interessante que ela fala que. Ela pergunta, ele não te contou, né? Eu mas senti. ela só fala isso depois que ele já tinha agarrado ela pelo pescoço. Sim, sim. Aí. Mas é isso, né? Uma cena que eu acho, como a gente comentou aqui, é condizente com o personagem, enfim. Mas após isso, temos então a cena do Corlys com a Rhaenys, né? O Corlys, ele admite que ele estava ambicioso, estava querendo algo muito além do que ele podia ter, né? Que era o Trono de Ferro. Ele dizia pra Rhaenys que ela devia ser rainha. Na verdade, ele só queria mesmo poder pra casa dos Velaryon, né? E o que aconteceu com a família dele, né? Ou família que sofreu nessa história, né? Lena morreu, Laenor morreu, o irmão dele morreu, né? Por ter dito que os filhos da Rhaenyra eram bastardos. E os Valerian, pelo jeito, eles vão ser extintos como casa, né? Porque eles não existem no Game of Thrones. É uma casa que não aparece, pelo que me lembro, não aparece na série. Eu não me recordo se eles têm um papel nos livros, mas eu posso dar uma pesquisada e ver se eles aparecem. Mas é isso, né? A conversa deles é que a Rhaenys joga na cara dele que ele fugiu de tudo que estava acontecendo ali, deixou ela sozinha. Aí ele diz que ele perdeu muita coisa. A Rhaenys corrige, nós perdemos muita coisa, né? Nós perdemos 2 filhos, né? Aí o Corlys, ele decide na pior hora possível, né? Ah, então vamos deixar isso pra lá, vamos ir pros nossos netos lá pra Driftmark, viver nossa vida.
Aí a Rhaenys, amor, tá muito tarde pra isso já, né? A guerra tá aí, nossos netos estão mexidos nessa, e não dá mais, não dá mais. Agora a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que escolher um lado, né? Então o Corlys, ele até pergunta, a Rhaenyra, ela foi cúmplice na morte do nosso filho, né? E aí a fala da Rhaenyra, da Rhaenys, no caso. A fala da Rhaenys é que a Rhaenyra é a única ali que tá tentando é, Uma saída mais pacífica possível. exato. Exatamente Tá isso, na verdade. evitando ir pra guerra direto, né? A fala da Rhaenys é que tem ela diz, acho que é com essas frases que ela fala. É, são vários homens ali, né? Loucos pra ir pra uma guerra, loucos pra ideia de uma guerra. E a Rhaenyra tá ali segurando as cordas, né? Ela tá ali. Eu acho interessante essa fala da Rhaenys. O que que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Nesse episódio, é, o Daemon seria um bom rei? É pra quem? Você fala que é um bom rei. Porque Daemon é impulsivo e É, violento, né? acho Então, assim, seria bom não existir o sistema de Westeros. Primeira coisa, vamos abolir esse sistema de Westeros, mas considerando um contexto Westeros, tal, bom rei naquele contexto, não seria um bom rei para os lords, na verdade, porque os lords eles querem a maior desconcentração de poder possível. Eles querem ter a autonomia deles, tal, influenciar ali no reino e tudo mais, quanto mais possível. O, o Daemon ele seria muito centralizador e a solução dos conflitos dele seria muito drástica, assim. E com isso, os lords não gostariam disso, mas ao mesmo tempo ele tem muito apelo popular. Tanto é que ele conseguiu a lealdade, assim, dos Mãos Dourados. Eu não sei se a gente pode chamar de apelo popular, mas ele tem carisma. Então, ele poderia aplicar esse carisma para o povo. Então, para o povo, às vezes, ele poderia ser bem adorado, muito mais carismático que o irmão dele, o Viserys. Mas, assim, o Daemon, ele não é a primeira opção dos Lords, porque os Lords perderiam poder por conta disso. O trabalho dele, às vezes, assim, a atuação dele como rei teria uma grande valorização dos métodos Targaryen e da visão Targaryen. Então, as outras pessoas que exercem poder não gostariam disso. Então, eu não vejo assim que ele seria um mau rei para o povo. Não vejo ele como um mau rei para o povo, mas para os lords consideram que ele perderia o poder. Foi justamente por isso que o Otto defendeu que a Rhaenyra fosse nomeada como herdeira do trono e não Daemon, né? épocas antigas em que Otto apoiava a Rhaenyra como rainha, né? Agora não apoia mais. Mas é isso, né? Então é a cena que o Corlys aparece lá no Salão de Pedra do Dragão e ele explica o que aconteceu, né, rapidamente pro público, que ele conseguiu derrotar a Triarquia finalmente, depois de que anos, ele conseguiu derrotar a Triarquia, colocou gente lá pra vigiar aquele local, e ele explica pra Rhaenyra que ele reconhece ela como rainha, né, então ele explica que é um bom local para eles terem, que é a Triarquia, que eu acho que no mapa ficou a Goela, acho que é o nome do local é Goela, que é um local em que muito mantimento passa por lá para chegar para Kingsland, se não me engano. Tanto que um Lorde ele fala, né, que se a gente impedir esses mantimentos de chegarem a Kingsland, vai ser uma pressão para o pessoal de lá se render, né? Porque o povo vai ficar com fome, as pessoas vão ficar com fome naquele local. Essa estratégia que eles adotaram não ia dar muito certo. Tudo que é embargo comercial, que eles estão tentando fazer um embargo, sempre tem furo. Então, ia acontecer mais ou menos o que aconteceu com a Daenerys na outra série. Ia haver defecções, eles não iam conseguir manter o embargo por muito tempo. Assim, esse método, o método mais, assim, para eles terminarem a guerra rápido, seria o método sangrento, né? Seria eles matarem todos os dragões ao mesmo tempo para o embate. Esse seria o método mais rápido para eles terminarem, mas justamente é isso que é o Daemon, acho que optaria por esse método, mas a Rhaenyra não. E ela, ao não optar por esse método, considerando as pretensões dos verdes,
ela tá errando aí, né? Nesse caminho todo, quem tá certo, na verdade, assim, considerando os interesses e a defesa dos interesses deles, é o Daemon, né? Não que eu A- concorde com esses métodos. Acho interessante a fala da Rhaenyra, é muito parecida com a da Daenerys, né? Que ela fala que ela não quer ser rainha, ela não quer reinar em cima de cinzas e ossos, né? Achei interessante eles usarem essa frase, bem específica até. Essa é a fase da Daenerys sob influência do Tyrion. O tiro da Porque a série. Daenerys, que foi construída sob toda a série, ela foi uma tirana, né? A Daenerys real, assim, era uma tirana, né? Ela chegava, impunha a vontade dela e matava quem fosse necessário. Então, ela usava os métodos Targaryens para se impor. Exatamente, né? Eu sempre fico pensando, assim, nesses Targaryens que querem ser pacíficos. E o Aegon, ele conquistou como, né? Ele chegava lá que não se rendia a ele e queimava. A Harrenhal tá aí pra contar a história, né? Tá tudo queimado o castelo do homem. Então, assim, enfim. Whatever. Mas, então, o Corlys, ele explica a importância daquele local pra tática de guerra da Rhaenyra. O Corlys até fica espantado, que ele fica assim, você não vai agir? Né? Você não vai fazer nada? Aí a Rhaenyra explica que ela quer saber os aliados dela antes de mandar eles pra guerra, né? Então ela volta com o assunto das três casas, né? Aeryn, Baratheon e os Stark. Então quem dá a ideia para entregar essas mensagens, né, que seriam enviadas por corvos, é o Jaehaerys. Ele falou que manda gente, né? Dragões são mais rápidos e são mais convincentes, né? Ou seja, uma pressão psicológica ali, né? Para lembrar que eles têm dragões, né? Eu percebi que a Rhaenyra, ela fica assim, será que eu envio? Será que eu não envio? Mas ela acaba aceitando a proposta dos filhos de enviar eles, né? Tadinha. É, Então, eu acho que chegando no final do episódio, rapidamente, ela pede pros filhos dela não lutarem, eles vão lá como mensageiros e não como guerreiros. Ela faz eles jurarem perante o Sete, naquele livro lá que eu acho que é a Bíblia deles. Que eles não vão se meter em briga nem nada, eles só vão lá entregar a mensagem. Então o Jaehaerys pro Aeryn primeiro, depois ele vai pros Starks. E o Lucerys vai direto pra Ponta Tempestade, pros Baratheon. Porque era mais perto. Né? Ela diz que é ali no sul, é mais perto, você vai e volta, assim, numa tacada só, você vem. Né? Mas chegamos então na cena, na bendita cena que o Lucerys chega lá. E eu senti uma vibe terror, né? Nessa cena, ele chega lá, é uma tempestade, é uma chuva, tá escuro. Ele chega com um dragão, ele olha pro horizonte, tá lá a veiga daquele tamanho enorme. E ele tá com medo, bichinho, né? Ele já sabe que se a veiga tá ali, quem tá ali também tá é o Aemond, né? O tio dele, que ele tirou o olho, né? Então ele chega lá, ele diz que a Rhaenyra tem uma mensagem pro Baratheon. Baratheon não sabe ler, né? Que ele pede pro mestre ler. E como acho que todo mundo diz nas crônicas de Gelo e Fogo, os Baratheons são teimosos. Então, ele pergunta se Lucerys tem proposta, porque o Aemond já estava ali, e o Aemond aparentemente vai casar com uma das filhas dele, pelo que eu entendi da cena, né? Então, o Lucerys diz que não, já tá prometido. Então, o Baratheon fala que ele tá de mão vazia, que ele não é um cachorro pra Rhaenyra assobiar quando precisa dele pra uma guerra. Então, ele fala, ok, eu vou passar essa mensagem pra minha mãe e vou embora. Mas não, né? O Aemond tá ali naquela sede de vingança. Ele diz que ele quer o olho dele em troca do que ele fez há 20 anos atrás. Mas eu achei até que o Baratheon foi sensato. Ele disse que não façam isso aqui, né? O menino veio como mensageiro, escoltem o menino até o seu dragão para ele ir embora seguro, né? Mas não dá pra escoltar o menino em cima do dragão, né? Infelizmente. Mas o que você acha da cena? A cena como um todo, né? Vamos dizer assim. Eu achei uma cena bem triste, né? Assim, eu fiquei com dó Achei uma cena triste, mas assim, como um todo, ela retoma todos os elementos que foram construídos. A gente sabia por que estava acontecendo, né? A gente sabia ali daquela
daquela rivalidade que foi construída quando eles eram crianças, o bullying que ele sofreu, e depois a questão da briga, que ele foi atrás de aprovação e tudo mais, tal. Então, ali são personagens densos, né? Então, você tem ali personagens densos com suas motivações e tal, e não que o Aemond seja mal, né? Ele não, ele justamente ele está ali, ele está num caminho que acabou sendo assim, como que eu posso falar? Ele está ali num caminho ainda infantil de buscar uma retribuição, de buscar uma vingança e tudo mais, e acaba levando ao estupim da guerra, né? Exato, eu acho que é uma cena que é aquela brincadeira que no final dá muita besteira, né? Uma brincadeira que foi longe demais. Mas eu concordo com o que você falou sobre ele não ser um personagem completamente mau. E, na verdade, aquela cena dele com a Veiga importunando o Lucerys é quase um bullying, né? Uma retribuição do bullying que ele sofria na infância, né? E, né, sobre a cena da Rhaenyra com a Syrax no começo do episódio, falando, deixando implícito sobre a ligação do Montador e seu dragão, é uma coisa que volta aqui nessa cena. Quando o Lucerys está voltando para ir embora com a Arrax, o Arrax está todo. Eu esqueci o nome da palavra. Ele, ele tá nervoso, ele tá se movimentando muito, é como se ele sentisse que tivesse algo errado. Isso, agitado, ele tá muito agitado. Tanto que o Lucerys precisa falar pra ele, calma, foca, me obedece, né? Vai ficar tudo bem. A gente vai chegar em casa tudo bem. O ator fala muito bem valeriano, gostei disso. E então ele tem que reforçar, é uma coisa, porque o dragão ele é jovem, ele tem 14 anos, ele é um bebê, basicamente. Então ele tem que reforçar muitas coisas ali para aquele dragão, né? Me obedeça, fique calmo, me obedeça, foco. Então ele voa e começa então a cena de perseguição, de bullying, de brincadeira e um monte de coisa ali. Então o Aemond começa a perseguir ele com a Veiga é enorme, né? Mas chega então na fatídica cena, que também foi uma cena muito criticada pelos fãs na internet. É, Mas eu achei também condizente com a série. O Arrax. Porque assim, não esqueçamos que dragões são animais. Né? Dragões são bichos. Mesmo que as pessoas digam, ou alguém venha dizer, mas é uma série de fantasia. Mas Game of Thrones, o universo de Game of Thrones e a escrita de George R. R. Martin, ele preza muito pelo realismo, vamos dizer assim. É uma fantasia com um toque de realismo, vamos dizer assim. Tanto que os dragões não têm quatro patas, como a gente vê muitas obras de fantasia, né? Os dragões aqui só têm duas patas e as asas. Então, eles são bichos, eles são animais. Quando eu vi a cena, eu assimilei muito com aquelas linhas de cachorro que os donos, coisa horrorosa na verdade que se fazer, colocam cachorros de porte grande até para brigarem e acaba sempre ruim, né? Porque o cachorro vai algum momento ele vai atacar para ferir, né? E quando os donos vão dizer para eles parar, eles não vão parar, né? Já deu, já acabou, não tem ali. Eles são bichos. Mas também não foi uma falta de habilidade dos montadores? Falta de habilidade, aí eu já não sei. Eu diria do Lucerys, né? Porque, como disse aqui, o dragão dele é novo, né? Então ele tem que reforçar muitas coisas, né? Mas, por parte do Emo, eu acho que não. Tem muitas coisas ali que eu acho que a gente pode comentar. Porque ele tentou realmente parar a Veiga, né? Ele tentou e não conseguiu, quer dizer que isso é falta de habilidade. Ele não tem um vínculo tão forte com ela. Pode ser, mas também eu acho que é muito mais por causa que ela foi atacada, né? É um bicho. Então, o Arrax, eu sinto que o Arrax, eu sinto, né? Na minha opinião, o Arrax, ele atacou a Veiga por estar se sentindo ameaçado, né? Uma criatura que se sente ameaçada, ou ela ataca ou ela foge. Então, o Arrax, eu acho que naquela situação, ele decidiu se defender, né? Ele decidiu se defender. E a Veiga, numa resposta, assim, né?
A do Darth Vader não tinha como não, meu filho. É um pinche, né? Se defendendo de um São Bernardo. Não dá certo. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que é mais ligação de dono com seu montador, porque o Waymond, mesmo que ele não quisesse ter matado o Lucerys ali, internamente ele quisesse, mas também. Ai, WhatsApp chegando mensagem. Mas também. WhatsApp chegando mensagem. Mas também o fator de serem bichos. Eu acho que é mais o fator de bichos. Tanto que nos livros é dito que o Drogo não obedece a Daenerys, né? Drogon é... E também nessa série é bastante interessante que desde o primeiro episódio a Viserys também diz essa frase, né? A gente tem a ilusão que a gente controla os dragões. Meu Deus, o WhatsApp, mas para de chegar. A gente tem a ilusão que a gente controla os dragões, mas não, a gente não controla os dragões, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. É uma das coisas que o episódio ele fecha muito bem com a série toda, que é a questão dos dragões, né? Os dragões eles não são controlados, eles têm vontade própria, né? É uma ilusão que os montadores têm. Pode ter um vínculo muito forte, né? Mas eu acho que, na minha opinião, eles ainda são bichos, eles ainda são animais com instintos e vontade. Então eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu nessa cena. E daí já o Damon tem bastante sensibilidade, eu considerei, para contar. Não foi tacando na cara dela, né? Pouquinho, foi quando tá devagarzinho, ela vira toda triste, coitada, e com raiva. Pois é uma cena interessante, pois ainda na cena do Emmett e do Lucerys, pois o Emmett realmente fica assim, chocado. Tipo, pelo amor de Deus. É uma mistura de. É o sobrinho dele. Mais para criancinhas. E as criancinhas, na hora que acontece a coisa, fica chocada, né? Né? É o sobrinho dele que morreu ali. É uma mistura de que. Sem querer. Foi sem querer. Né? Sem querer. Deu o estopim da guerra. E é isso. Né? Então chegamos nesse na final. Que, como você disse, o Damon foi um pouco mais sensível com ela, chamou ela ali no canto, perto da lareira, e falou assim: Ah, seu filho morreu. Eu imaginei ele falando assim. E é a cena que acaba o episódio, a Rainira ali chorando, tendo as lágrimas dela, mas ela olha pra câmera com aquela cara, com a veia da testa soltando, e acaba o episódio, né? Agora vamos ter só em 2024 o resto dessa série. Mas é isso, e foi um episódio que eu gostei. A gente agradece o pessoal que acompanha a gente durante todas essas análises que a gente fez, esses comentários. A gente faz esses comentários como fãs, né? Que a gente também é fã da série. Esperamos que vocês tenham apreciado essas semanas em que a gente passou fazendo esses comentários. Os vídeos vão ficar disponíveis, né? Para no futuro até a gente voltar e rever nossas opiniões, a gente pode até rever nossas interpretações, porque elas são temporárias, delimitadas, parciais. Então, acho que sempre a gente vai mudar, evoluir ou transformar as formas como a gente encara essas coisas, né? A gente também espera que vocês que estão assistindo esse vídeo também tenham essa possibilidade de, ao assistir esses vídeos, captar aquilo que a gente está falando e transformar de alguma forma a visão que vocês têm sobre as coisas. A gente espera ter contribuído com vocês nesse sentido, né? E também a gente agradece a atenção que vocês dispensaram para a gente e continuem conosco no canal, né? Que a gente sempre tem a pretensão e vamos continuar postando conteúdos diversos para vocês. Eu também agradeço quem acompanhou a gente até aqui esse episódio. Agradeço bastante coisa para quem acompanhou. Tanto os vários formatos, eu acho que a gente passou na Casa do Dragão, que era um formato meio dividido, agora a gente conseguiu. A gente está aprendendo a usar essas ferramentas para gravar vídeo e tal. E eu agradeço isso. É, também agradeço a paciência pelos vídeos atrasados. Esse vídeo do episódio 10 com certeza vai chegar super atrasado no canal. Mas mesmo assim eu agradeço muito quem assistiu, quem deixou like, quem sequer comentou um comentário. Mas
Como o José disse, a gente tem a pretensão de ainda continuar com o canal, a gente vai trazer vídeos sobre vários assuntos diversos. Nós temos vários projetos juntos para fazer, como o vídeo que a gente fez de uma cegueira, que é um conto com imagens desenhadas. Então a gente tem esses tipos de projeto. E muito obrigado. Como sempre, eu peço que deixem um like nesse vídeo, eu peço que comentem o que vocês acharam do episódio. Também queríamos que vocês recomendassem esses vídeos para quem gosta, para um amigo de vocês, para quem gosta de Game of Thrones ou quem gosta de House of the Dragon. Ou se vocês gostaram mesmo da gente comentando aqui. Eu e o José agradecemos muito as pessoas que ficaram até aqui. E até o próximo vídeo.